Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 201. A Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então hoje nós vamos nós vamos iniciar agora a questão de número 57. E observe só para você ver a sabedoria de Kardec. Ao mesmo tempo que nos encontramos aqui na questão de número 57, ele já nos reporta a questão de número 1 do livro da Gênese. Então, olha só, uma das questões mais importantes entre as propostas no começo deste capítulo, né? Então, olha só para você ver, uma das questões mais importantes entre as propostas no começo deste capítulo é a seguinte: que autoridade tem a revelação espírita? Que autoridade tem a revelação espírita? Uma vez que emana de seres de limitadas luzes e não infalíveis. Aí, é óbvio, nós devemos retornar lá ao capítulo de número 1, só para a gente poder entender o que Hippolyte Léon Denisard Rivail quis dizer na questão de número 57. Se nós não retornarmos, se nós não voltarmos no capítulo 1, na questão de número 1, nós não vamos conseguir entender. Porque, olha só para você ver, questão de número 1, ele pediu para que, né, ele não pediu para a gente voltar, mas ele diz assim, ó, uma das questões mais importantes entre as propostas no começo deste capítulo é a seguinte, né? Então nós vamos voltar lá na questão de número 1. Olha só. Caráter da revelação espírita. Então, o capítulo 1 todo, que é composto de 63 páginas aqui no livro A Gênese, resume o caráter da revelação espírita. E o caráter da revelação espírita, se nós pararmos para analisar na íntegra, foi preciso que Kardec esmiuçasse cada item desse. Caso contrário, se ele não quisesse, ele não precisaria ter feito o que ele fez em matéria de esmiuçamento. Porque nós temos que entender que o capítulo 1 da Gênese, composto por 63 páginas, é o esmiuçamento de todas essas questões. Olha para você ver aqui, ó, na questão de número 1. Pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Nós já lemos isso mais adiante e nós ficamos sabendo que o Espiritismo é, de fato, a terceira grande revelação. Tanto é que nós ficamos sabendo que Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele tece um comentário imenso nos esclarecendo a respeito por que o Espiritismo pode ser considerado uma revelação. Só que ele tratou também de outros temas aqui, ó.
Então, por exemplo, se o Espiritismo é, de fato, né, a terceira revelação, neste caso, qual o seu caráter? Ora, até a questão de número 57 já deu para a gente, pelo menos, sentir qual o caráter do Espiritismo. Outra questão, em que se funda a sua autenticidade? É uma outra pergunta. Então, essa questão de número 1 aqui até o número 2, Kardec só faz interrogações. Em que se funda a sua autenticidade? Em que se funda a autenticidade do Espiritismo, da doutrina dos Espíritos? Nós já estudamos isso também. A quem e de que maneira foi ela feita? Nós já estudamos isso também. É a doutrina espírita uma revelação no sentido teológico da palavra? Por isso que o capítulo Caráter da Revelação Espírita é da página de número 1 até a página de número 63, Kardec, durante todo esse capítulo 1, ele nos esclarece todas essas interrogações, né? Então, a quem de que maneira foi ela feita? É a doutrina espírita uma revelação no sentido teológico da palavra? Ou por outra, é no seu todo o produto do ensino oculto vindo do alto? É absoluta ou suscetível de modificações? Nós já não só lemos essa questão, como nós já esclarecemos essa questão. Ela é absoluta ou suscetível de modificações? Então, eu podia até esmiuçar aqui novamente, só para, com todo respeito, só para que você pudesse se lembrar. Mas eu creio que não há necessidade, porque eu acredito que você se lembra sim, né, durante a leitura e a explanação nossa, porque aqui é a página de número 1, nós nos encontramos na página de número 56. Então, nós já tratamos bastante a respeito da questão de número 1, composta por interrogações de Hipólito Leondenizar de Rivail, né? Então, é absoluta ou suscetível de modificações, trazendo aos homens a verdade integral. O Espiritismo trouxe-nos a verdade integral ou não? Nós já lemos isso. Aquele que fixou bastante a mente, ele sabe se sim ou se não. Mas é facinho, você consegue se lembrar sim. A revelação não teria por efeito impedi-los de fazer uso das suas faculdades, pois que lhes pouparia o trabalho da investigação? Nós tratamos disso em vídeos recentes agora. Qual a autoridade do ensino dos espíritos? Qual a autoridade do ensino dos espíritos? Se eles não são infalíveis e superiores à humanidade, agora nós vamos voltar lá na questão de número 57 para você ver, olha só para você ver.
Uma das questões mais importantes entre as propostas no começo desse capítulo é a seguinte: que autoridade tem a revelação espírita? Que autoridade tem a revelação espírita? Agora, voltando na questão de número 1. Só para você ver aqui, olha o tema aqui, Qual a autoridade do ensino dos espíritos? É a mesma, né? É a mesma questão. Lá nós estamos começando um esmiuçamento em cima desse tema. Então, se eles não são infalíveis e superiores à humanidade, olha na questão de número 57 para você ver, que autoridade tem a revelação espírita, uma vez que emana de seres de limitada luz e não infalíveis? É a mesma interrogação de Kardec aqui no princípio, né? Qual a utilidade da moral que pregam, se essa moral não é diversa do Cristo? Já conhecida, já lemos também isso e já explicamos um pouco a respeito dessa questão. Quais as verdades novas que eles nos trazem? Precisará o homem de uma revelação? Nós já tratamos a respeito desse assunto também. E não poderá achar em si mesmo a sua consciência tudo quanto é mister para se conduzir na vida? Tais as questões sobre que importa nos fixemos. Então, eu quis voltar na questão de número 1, porque aqui Kardec ele aborda justamente a questão de número 1 no livro A Gênese. Ele aborda justamente a questão de número 1, que lá diversas interrogações ele fez, diversas interrogações e lá ele deixou. Mas por incrível que pareça, o capítulo de número 1 da Gênese é a resposta toda da questão de número 1 na condição de caráter da revelação espírita. Esse é o caráter da revelação espírita, né? Uma das questões mais importantes entre as propostas no começo deste capítulo é a seguinte: que autoridade tem a revelação espírita, uma vez que emana de seres de limitadas luzes e não infalíveis? Então, olha só para você ver. Ele continua assim, A objeção seria poderosa, a objeção seria ponderosa se essa revelação consistisse apenas no ensino dos espíritos. Olha só para você ver. A objeção seria ponderosa se essa revelação consistisse apenas no ensino dos espíritos. Se eles exclusivamente a devêssemos receber e houvéssemos de aceitá-las de olhos fechados. Perde, porém, todo o valor desde que o homem concorra para a revelação com o seu raciocínio e o seu critério. Desde que os espíritos se limitam a pô-lo no caminho das deduções que ele pode tirar da observação dos fatos. Ora, as manifestações, nas suas inumeráveis modalidades, então aqui ele está nos esclarecendo, né? Ora, as manifestações dos espíritos, em todos os sentidos, as manifestações nas suas inumeráveis modalidades, porque, de fato, é inumerável o número
de modalidades. São fatos que o homem estuda para lhes deduzir a lei, auxiliado nesse trabalho por espíritos de todas as categorias, que de tal modo são mais colaboradores seus do que reveladores. De tal modo são mais colaboradores seus do que reveladores, no sentido usual do termo. Ele lhes submete os dizeres ao cadinho da lógica e do bom senso. Desta maneira se beneficia dos conhecimentos especiais de que os espíritos dispõem pela posição em que se acham, sem abdicar o uso da própria razão. Então, é uma resposta a tudo aquilo que encontra-se na questão de número 1 ou não? É óbvio que sim. É lógico que ainda tem aqui mais, né? Nos encontramos na metade da página. Sendo os espíritos unicamente, lá na questão de número 1, encontra-se uma interrogação a respeito do que nós vamos ler agora. Olha para você ver. Sendo os espíritos unicamente as almas dos homens, comunicando-nos com eles, não saímos fora da humanidade. É muito simples isso. Sendo os espíritos unicamente as almas dos homens, né? Porque são as almas dos homens. As almas, né? Os espíritos, eles são as almas daqueles seres que estiveram aqui na Terra. Então, obviamente, não saem-se fora da humanidade. Da humanidade. Circunstância capital a considerar-se. Os homens de gênio, que foram fachos da humanidade, vieram do mundo dos espíritos e para lá voltaram, né? Ao deixarem a Terra. Então nós sabemos que os homens de gênios, que foram fachos da humanidade, que contribuíram demais para com a evolução da humanidade aqui na Terra, né? Que foram fachos da humanidade. Eles vieram do mundo dos espíritos e para lá voltaram ao deixarem a Terra. Só que Kardec aqui, ele usa o homem de gênio. Mas isso é psicologia. Por que é psicologia? Porque não é só o homem de gênio que deixa o mundo dos espíritos e vem para o mundo material, o mundo físico, né, para contribuir aqui e depois, ao deixar o corpo físico, retorna à pátria espiritual. Todos nós também, que não possuímos título algum, todos nós, o processo é o mesmo. Nós deixamos o mundo dos espíritos, nós deixamos a erraticidade quando retornamos ao corpo físico através da reencarnação. Dado que os espíritos podem comunicar-se com os homens, todos os espíritos, né, eles podem comunicar-se com os homens. A doutrina dos espíritos, ela nos esclarece a respeito da comunicabilidade com o mundo espiritual,
da comunicabilidade com os seres que estiveram aqui no corpo físico e que, cumprindo a sua etapa aqui e que retornando ao plano espiritual, esses espíritos aqui na condição de alma, de lá já na condição de espírito, é possível a comunicabilidade com esses seres que retornaram e que retornam à pátria espiritual, né? Então, por isso que ele diz aqui, dado que os espíritos podem comunicar-se com os homens, esses mesmos gênios podem dar-lhes instruções sobre a forma espiritual. Então, esses gênios, eles mesmos podem dar-lhes instruções sobre a forma espiritual. E como contribuiu esses seres, esses espíritos de gênios aqui na Terra, né? Como o fizeram sobre a forma corpórea. Então, da mesma forma como esses espíritos de gênios aqui na Terra, eles contribuíram muito, auxiliando a humanidade, na erraticidade eles continuam contribuindo com o progresso daqueles que lá chegam, conduzindo esses recém-desencarnados a todos os departamentos aonde lhe convém e que também de merecimento. Então, podem instruir-nos, eles podem nos instruir depois de terem morrido, né, aqui no corpo físico. Então, esses seres, eles podem, no plano espiritual, nos instruir, né, depois deles terem deixado o corpo físico, tal qual faziam quando vivos aqui no corpo físico, né? Apenas são invisíveis, em vez de serem visíveis, né? Então, essa é a única diferença. Então, nós temos que entender que não são só esses espíritos daqueles que foram gênios aqui na Terra, e sim todos os nossos amigos espirituais, todos os, né, guias protetores, anjos guardiões, e por aí em diante. Encontram-se na erraticidade? Sim. São detentores, assim, de conhecimento, já estão trabalhando nas colônias? Sim. Temos certeza, assim, de que o trabalho na pátria espiritual é muito maior que as pessoas imaginam. O que, na verdade, muitas pessoas não têm noção do que ocorre e de como as coisas acontecem no plano espiritual. Então, essa é a única diferença. Não devem ser menores do que eram a experiência e o saber que possuem. E, se a palavra deles, como homens, tinha autoridade, não na pode ter menos somente por estarem no mundo dos espíritos. Então, a palavra desses espíritos, elas, no plano espiritual, elas continuam, vamos usar esse termo, já que Kardec usou, a palavra desses espíritos, né, no plano espiritual, na erraticidade, elas continuam assim, tendo o mesmo poder, a mesma influência que quando aqui no corpo físico. Então, não é pelo fato de ter deixado o corpo físico e retornado à pátria espiritual que eles perdem aquele conhecimento
que tinham aqui na Terra e que trouxeram de outras existências aqui para a Terra. Eles continuam no plano espiritual com o mesmo conhecimento. Como todos nós, o conhecimento que nós temos, esse conhecimento, ele nos acompanhará quando regressarmos à pátria espiritual. Então, é assim, de uma forma tão natural e gradativa, sutil, imperceptível, relativa, complexa, devido à desigualdade evolutiva que acontece com cada um de nós que nos encontramos em processo de evolução. Então vamos para o próximo vídeo.